O que são políticas públicas? Basicamente, políticas públicas são ações governamentais que visam solucionar um problema público. Neste caso, nós temos um conjunto de diretrizes, metas e objetivos que visam alcançar o bem-estar social, ou seja, trazer para a sociedade a solução de algum problema e melhorar o seu nível de vida, de qualidade e de bem-estar. Então, para que tenhamos uma política pública, devemos ter, em primeiro lugar, um problema público, pois política é a solução de um problema. E esse problema ele é público porque ele afeta toda a sociedade. E o que ele é? Basicamente, ele é a diferença entre uma situação atual menos a ideal. Ou seja, nós temos uma diferença entre aquilo que nós queremos alcançar e aquilo que realmente está acontecendo na prática. Por exemplo, um problema de saúde pública. Nós temos a falta de hospitais, falta de profissionais. Então, essa é a situação atual. Isso gera a falta de atendimento, isso gera prejuízos para a sociedade. Logo, através da política pública, nós temos uma forma de solucionar essa dificuldade, através da construção de hospitais, capacitação de profissionais, médicos, enfermeiros e assim por diante. Entretanto, para ser um problema público, esse problema tem que ser complexo. Não pode ser um simples problema, pois, se o Estado abraçar todos os problemas existentes, ele não dará conta, pois os seus recursos são limitados e políticas públicas dependem necessariamente de receitas, de dinheiro, de recursos. Então, essa complexidade vai fazer com que este problema seja selecionado em detrimento de outro. Dentro do conceito de problemas públicos, eu destaco os chamados weak problems, que são problemas específicos sem uma solução específica, ou seja, eles são muito abrangentes e abstratos, e além disso, eles estão ligados a outros problemas e podem gerar outros problemas. Um exemplo é o Covid-19. O Covid trouxe um novo problema para a sociedade como um todo, de todo mundo. Então, todos os hospitais, toda a política, a forma como é feita a saúde, teve que se adaptar a essa situação crítica. E isso gerou outros impasses, como a necessidade de mais leitos, a necessidade de isolamento nos hospitais. E é um problema muito complexo. Então, são esses tipos de problemas que, hoje em dia, o Estado tenta enfrentar e tenta prever também. Além disso, temos algumas abordagens. Temos a abordagem tradicional, que é estatista, ou seja, o Estado detém o monopólio da execução, da formulação das políticas públicas. É a visão tradicional de que tudo que temos de problema vai ser responsabilidade do Estado, e o Estado tem que ser competente para executar todas as etapas. Entretanto, nós temos uma visão mais moderna chamada multicêntrica, ou seja, a responsabilidade recai sobre o Estado e a sociedade. Os dois têm os seus papéis bem distribuídos para executar e formular políticas que solucionem os problemas públicos. Neste caso, o Estado ele é responsável pela parte estrutural e pelos processos de execução, financiamento e assim por diante. A sociedade tem um papel democrático e participativo. Além disso, ela avalia a execução do Estado, verificando ineficiências e problemas identificados. Assim, um papel de controle social sobre o Estado. Temos também os atores, podem ser governamentais, como os políticos, ou também chamados de burocratas, ou seja, os executores. Aqui entram os políticos, como prefeitos, deputados, vereadores e assim por diante. E temos também os burocratas, são aqueles que executam de fato também essas políticas. Ou seja, são aqueles que são os servidores públicos, aqueles que estão diretamente ligados com a execução e com o processo. Além disso, temos os não governamentais, que são os particulares, ONGs, a sociedade civil e assim por diante. Destaco também algumas dimensões. Nós temos a polity, que são as instituições, é a parte estrutural, são os órgãos, as entidades, onde acontece a política. Nós temos as politics, que são um processo, ou seja, um processo de debate, de
construção de agenda, de barganhas, é o conflito ali entre o deputado e outro, visando atender um grupo em detrimento de outro. Então aqui nós temos a formulação das políticas, é o processo de construção delas. E por fim nós temos a policy, que basicamente é a parte concreta, ou seja, as políticas públicas de fato. É ela já bem definida com seus recursos, tempo de execução e assim por diante. Destaco também as demandas. Para ter uma política pública tem que ter uma demanda, como nós vimos lá nos problemas públicos. Essas demandas podem ser novas, podem ser recorrentes ou reprimidas. Novas seriam aquelas demandas que não tinham sido previstas antes. Por exemplo, a tecnologia que está tendo agora de aprendizagem de máquina e a geração e ciência de dados. É uma política nova que demanda regulação. Então ela entra como demanda nova. Recorrentes são aquelas de saúde, de educação, que sempre estão ali na mídia, estão em voga, né? Para serem discutidas, né? Ou seja, perdão, para serem discutidas com a sociedade e com o Estado. Temos também as reprimidas, que são aquelas que não alcançaram sucesso por algum motivo específico, tá bom? Temos também decisão política. O que é uma decisão política? Basicamente é uma escolha entre alternativas. Então, os políticos tomam decisões, seja o prefeito, seja o vereador e assim por diante. Mas nem toda decisão que ele toma constitui uma política pública, porque a política pública é um conjunto concatenado e processual de decisões, ou seja, ela possui uma orientação e ela possui um meio, um início, um início, meio e fim. Já a decisão não. A decisão pode ser apenas uma escolha entre realizar uma ação ou não. Um exemplo, aquelas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Naquele momento, um prefeito ou o presidente ele pode apenas uma decisão de arrecadar fundos e verbas para destiná-las ao Rio Grande do Sul. Mas uma política pública seria basicamente um controle dessas possíveis enchentes. Né? É algo já estruturado. Por fim, destaco alguns tipos de políticas públicas com base nos impactos, na natureza, na abrangência. Trago também alguns autores, né, que fizeram algumas classificações e assim por diante. Em primeiro lugar, vamos ver os impactos. Com relação aos impactos, as políticas públicas, neste caso, nós estamos olhando para os benefícios que ela irá trazer, né, que elas trarão para a sociedade. Então, primeiro, nós temos uma política chamada regulatória, que é aquela que basicamente define regras e normas. Aqui eu destaco as leis de trânsito. Então, elas servem apenas para a regulação de atividades e serviços, definem limites para a atuação da sociedade como um todo. Temos também aquelas políticas distributivas, ou seja, que atendem a grupos específicos. Antes de falar sobre elas, quero destacar também a redistributiva, porque geralmente elas são confundidas. Na redistributiva, nós temos um grupo A que perde ou transfere parte dos seus recursos para um grupo B. Bom, vamos entender a diferença então. Na distributiva, grupos específicos são beneficiados pelo esforço de todos. Um exemplo é o transporte gratuito para idosos. Todas as pessoas, no seu recolhimento de impostos e assim por diante, de certa forma, no final das contas, vão financiar algumas políticas. Né? O Estado vai usar esse recurso para financiar algumas políticas. E essas políticas visam atender alguns grupos necessitados, alguns grupos específicos, ou assim por diante. Não necessariamente tem que ser necessitado. Nesse caso, nós temos a alocação de recurso e clientelismo, ou seja, na distributiva, nós temos recursos que estão sendo alocados e temos também uma relação ali de cliente, ou seja, o Estado tem algum cliente que ele quer atingir. Por exemplo, um público jovem. O Estado poderia muito bem fazer políticas para adolescentes, né? E investir parte do seu dinheiro, do seu orçamento, para isso. E esse orçamento sendo custeado por toda a sociedade, inclusive por aqueles que estão sendo beneficiados. Já na redistributiva, nós temos uma política diferente. Aqui, uma parcela de dinheiro está sendo retirada de um grupo e dada a outro para redistribuir e remanejar os recursos do Estado. Um exemplo são as cotas raciais. Temos também a reforma agrária, ou seja,
Nós temos alguns grupos que estão marginalizados ou que sofrem alguma demanda, né? Que estão pendentes de alguma demanda. E o Estado, para sanar isso, visa equilibrar as contas e equilibrar a redistribuição de renda. Então, basicamente, na redistributiva, nós temos um grupo perdendo e outro ganhando. E na constitutiva, nós temos um funcionamento. Aí são as regras do jogo. Por exemplo, uma reforma eleitoral, que vai fazer com que a política trabalhe toda a estrutura do governo, toda a estrutura de funcionamento daquela instituição, né, para os seus processos, e demandas que elas irão demandar, né, que terão. Então, basicamente, a constitutiva ela é apenas uma regra geral, diferente da regulatória. A regulatória apenas é específica para regular alguma atividade e serviço. Aqui na constitutiva já é regra do jogo, ou seja, como vão acontecer as eleições, como funciona o Código Penal, como vai funcionar a sociedade como um todo, tá bom? Temos também a natureza, grau de intervenção, ou seja, pode ser do tipo estrutural. Nós temos aqui as relações que mexem com trabalho, emprego, mais estruturais mesmo, como o nome já diz. E temos a conjuntural, ou seja, de emergência, como umas enchentes nas cidades, né, nos grandes polos, como foi no Rio Grande do Sul. Então temos uma política conjuntural. Temos a abrangência, ou seja, podem ser universais para todos, Sistema Público de Saúde, o SUS, né? Temos as segmentais para um grupo específico, por exemplo, políticas que atendem a pessoas idosas, mulheres e assim por diante. Temos as fragmentadas, são aquelas que têm e possuem umas relações estruturais, ou seja, fragmentadas é um grupo dentro das segmentadas. Um exemplo é aquelas políticas que visam auxiliar as mulheres negras a alcançarem o mercado de trabalho, a se desenvolverem, né? Tendo em vista que elas estão marginalizadas perante a sociedade, né? Conforme mostra os relatórios de estatística do IBGE e assim por diante. Então, é identificado que este grupo ele precisa de uma atenção especial. E aí nós temos políticas fragmentadas direcionadas a eles. Por fim, nós temos dois autores que trouxeram algumas classificações. Temos o Prokopiuk, que trouxe 4 classificações, ou seja, as políticas podem ser setoralizadas pelos temas, né? Por exemplo, política de combate às drogas. Posso citar aqui o PROERD, né? Um programa lá de São Paulo que visa combater as drogas. Temos as territorializadas, ou seja, distribuídas de acordo com a geografia. Por exemplo, o Estado ele foca lá na seca do Nordeste, então políticas direcionadas para aquela região. Temos também políticas verticais, que elas partem do contexto amplo do Estado e vão para a parte mais ramificada. Por exemplo, a educação básica, né? O ensino médio, ensino fundamental, toda essa estrutura é distribuída em níveis. E aí nós temos uma responsabilidade da União, do Estado, do município, do Distrito Federal. Então, ela é verticalizada, da parte maior, de maior hierarquia, para a menor. E a horizontalizadas, que são de mesma hierarquia, são integradas. Por exemplo, coleta de lixo em metrópoles, em grandes metrópoles, né? Por fim, temos a classificação de dias e matos, que a política pode ser social, ou seja, dar um destaque maior, né? Aquelas políticas que visam sanar a saúde, educação, transporte e assim por diante. Macroeconômicas envolvem dinheiro, ou seja, políticas fiscais, comerciais. Administrativas partem da descentralização, ou seja, são políticas mais democráticas, né? Que visam a participação social e também visam distribuir para os demais, né? A responsabilidade e também específicas, ou seja, por setores como o meio ambiente. Dessa forma, nós formamos o nosso mapa mental de políticas públicas. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.